No princípio do culto, nós lemos o texto de Efésios, capítulo 5, do 22 até o verso 33. E a gente falou que nós estamos começando o mês de maio, o mês do lar, o mês da família. Então hoje a gente vai trazer uma palavra em cima do texto bíblico, né? Que seriam princípios bíblicos para a família cristã. Princípios bíblicos para a família cristã. Né? E estava pensando muito desse texto, estudando esse texto essa semana, e algumas coisas vieram à minha mente. E uma delas é que nós não somos mais abençoados porque nós somos desobedientes à palavra. Se fôssemos mais obedientes à palavra, seríamos muito mais abençoados. Eu estava até pensando, né? Imagina a Daírce ali passando uma receita ali, né? Para uma outra pessoa qualquer aqui, né? A Cíntia. A Daírce vai passar uma receita para a Cíntia e ela viu bolo que a Daírce fez e ficou bonito, gostoso. Ela falou: eu quero fazer um bolo desse para o Iomar, que lá e para o meu menino, né? O Davi. Aí ela pega a receita e vai fazer o bolo em casa. Mas ela chega e diz assim: aqui a Daírce botou só 2 ovos. Não, eu vou botar 3. Vai ficar melhor do que o dela, né? Nossa, ela só botou 3 xícaras de farinha. Eu vou botar as 6, que aí vai ficar, né, consistente, vai ficar. Aí, ela vai e faz o bolo. Ela acaba de fazer o bolo, em vez de um bolo, tem um monstro lá no forno. E ela vai ficar assim: onde foi que eu errei, né? Mas o da Daírce ficou tão gostoso, por que o meu não ficou? É claro, você não obedeceu a receita. Essa simples ilustração, ela serve para introduzir aquilo que eu quero falar para vocês nessa noite. Muitas vezes, nós não somos abençoados porque não fazemos a receita conforme ela precisa ser feita. Não colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Tem horas que parece que a gente quer saber mais do que Deus, ou achar que Deus está sendo exagerado, ou que Deus errou aqui, ou que não é bem assim, eu vou fazer do meu jeito que vai dar certo. Não vai. Vai ficar um monstro lá, né, do bolo. Então, nessa noite, a minha oração é que Deus continuasse falando no nosso coração e que você saísse daqui como alguém disposto a fazer a receita direito, disposto a obedecer a palavra, disposto a praticar a palavra, né? E se assim fizermos, como eu disse ainda há pouco, com certeza, se você já é abençoado, vai ser muito mais, né? Porque às vezes o problema é a nossa desobediência. Às vezes o problema é quando passamos por cima de algumas coisas que para nós não tem nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver. Então eu queria que essa palavra introdutória, para a gente estar pensando nela nessa noite. E aí, eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, né, nesse texto de
Efésios 5, a partir do verso 22, e então a gente vai estar vendo aqui os versículos, a palavra de Deus, o que a palavra nos diz, né? E o que ela tem para nos ensinar nessa noite. Abrindo aí logo no verso 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Na Bíblia de vocês deve ter uma divisãozinha, e vocês percebem que o verso 22, ele começa uma nova sessão. Tem até um subtítulo, né, que não se encontra nos originais. Eles foram colocados na Bíblia apenas para nos orientar sobre o assunto que está sendo falado ali, né? No meu, por exemplo, tem assim, o lar cristão, marido e mulher, né? Mas, se a gente perceber, existe uma estreita ligação entre esse versículo 22 com o versículo 21, o versículo anterior. É só você olhar um pouquinho aí, quando Paulo está falando da sujeição de uns aos outros no temor de Cristo. Veja que quando ele vai entrar nessa questão aqui de esposa e esposo, marido e mulher, ele está falando de sujeição uns aos outros. E aí, no verso 22, ele vai começar a falar de esposa e esposo, não é? Mas a ideia de Paulo aqui é a questão de estarmos sujeitos ao Senhor. E como é que a mulher, não é, pode estar sujeita ao Senhor? Aqui vamos ver então, a partir do verso 21, Paulo, ele citando a submissão de uns para com os outros como resultado da plenitude divina, né? E agora, quando chega na seção de 22 até o versículo 33, que nós lemos, né? Aliás, ele passa do 33, ele vai, na realidade, até o capítulo 6, verso 9, só que a gente não vai chegar lá hoje, tá? Então, do 5:22 a 6:9, que eu falei que a gente não vai chegar, então ele vai tratar, primeiro, as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Segundo tema, os filhos devem submeter-se aos seus pais. E o terceiro, os servos devem ser submissos aos senhores. Então, o tema que Paulo está falando é de submissão, né? É de submissão. E a gente vai procurar entender um pouco o que isso quer dizer. O fato de que todos os crentes, a Bíblia diz que nós somos um só em Cristo, não quer dizer que as nossas relações terrenas foram abolidas, não é? Ainda temos que respeitar as várias formas de autoridade e de governo que foram instituídas por Deus. Elas precisam ser observadas por nós. Uma sociedade organizada, ou todas as sociedades organizadas, elas normalmente são erguidas sobre dois pilares. Quais seriam esses dois pilares? Autoridade e submissão. Não existe uma sociedade organizada que não esteja debaixo desses dois pilares, autoridade e submissão. Alguém tem que ter autoridade e alguém tem que estar submisso àquela autoridade.
esse é um princípio de submissão e autoridade, é tão básico que ele existe inclusive na própria Trindade, na divindade. 1 Coríntios 11, versículo 3, Paulo vai dizer o seguinte: quero que saibais que Deus é o cabeça de Cristo. Veja, Deus é o cabeça de Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele está submisso a Deus, né? E nós aprendemos, não é de hoje, que Jesus é igual a Deus, mas ele é submisso a Deus por causa do princípio de autoridade. E é interessante que é o próprio Deus quem estabelece esse princípio de autoridade, o governo humano. E aí, por pior que seja qualquer governo, aos olhos de Deus é sempre melhor um governo do que não haver governo nenhum, não é? Porque se não houver governo, teremos uma anarquia, não é? E aí é complicado, ninguém manda em ninguém tem autoridade, não é? O mesmo se pode dizer, queridos, em relação ao lar, à família, né? Deus ordenou que o lugar do cabeça do lar seria dado ao homem. Tem que haver uma cabeça e tem que haver obediência à cabeça, né? Não existe nenhuma organização, e a família não foge a isso, aonde tenha que ter um cabeça, tá certo? Deus mostrou isso quando criou o homem em primeiro lugar e criando a mulher depois, a fim de dá-la ao homem. Verdade é que Deus fez o homem, ficou muito bom, mas quando Deus fez a mulher, ficou ótimo, né? Porque ele já tinha um protótipo, então a mulher, né, ficou bem melhor do que o homem. Os homens certamente hão de concordar comigo. Amém ou não amém, homens? Olha aí, tá vendo? Assim, queridos, tanto na ordem como no propósito da criação de Deus, Deus colocou o homem no lugar de autoridade e a mulher na posição de submissão. Mulheres, não fiquem impacientes, calma, né? Talvez haja algumas mulheres já incomodadas aí, o pastor está falando muito de submissão, talvez você não ainda entendeu o sentido dessa palavra, então espero que você não se precipite, acalme o seu coração. Eu vou começar a falar sobre isso agora. Submissão não implica em inferioridade. Jesus está submisso a Deus e ele não é inferior a Deus. Ele é o mesmo com Deus. O Senhor Jesus é submisso ao Pai e não é inferior a Ele. A mulher tampouco é inferior ao homem. O fato de dizer que a mulher precisa ser submissa ao homem não quer dizer que ela seja inferior ao homem. O grande problema começa aqui, quando nós não entendemos o princípio estabelecido por Deus. A mulher pode até superar o homem de muitas maneiras. Isso tem acontecido, às vezes na devoção, em compaixão, em diligência, em resistência, né? Ela é bem superior ao homem, principalmente na questão de resistência. Você já pensou, homem, se você tivesse que dar à luz a um bebê? Quando você fica com dor de cabeça, você quase morre. Nós quase morremos.
por causa de uma dor de cabeça. Imagine um parto, né? E as mulheres tiram isso quase que de letra, né? Então, elas são realmente resistentes. No entanto, a ordem às mulheres, e esse texto aqui fala bem sobre isso, é que elas sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Ao submeter-se à autoridade do marido, isso precisa ficar bem claro e entendido, a esposa está se submetendo à autoridade do Senhor. Por quê? Porque foi Ele que instituiu. Foi Ele que instituiu essa ordem, o homem ser o cabeça e a mulher a estar ali submissa a Ele. Só isso deveria acabar com qualquer atitude de relutância, de rebelião, como algumas feministas, né, se levantam a bandeira dizendo que a mulher não tem que ser submissa ao homem, mas não entendem o que significa isso e por isso muitas vezes acabam falando que não é realidade. A história está cheia de ilustrações sobre o caos que resulta da desobediência ao padrão de Deus, né? Vamos começar no princípio de tudo, lá no Jardim do Éden. Deus deu a ordem para quem? Para não comer do fruto proibido. Para quem deu? Para Adão, não foi para Eva, né? E Adão falou para Eva, papai falou que a gente pode comer de tudo aqui, menos daquilo lá. Está entendido, Eva? Sim, bem. Deve ser assim que ela respondeu, não sei, né? Entretanto, o que a Evinha fez? A querida Eva, né? Usurpando o lugar de liderança, agindo em lugar do marido, porque quando a serpente veio de gracinha com ela, o que ela dizia? Peraí que eu vou chamar meu marido, ele que resolve os problemas. Ela não, pode deixar que eu vou resolver. Qual o problema aí, serpente? Ela quis usurpar uma posição que não era dela, né? E aí caiu na conversa da serpente, né? E através disso ela traz o pecado à raça humana com todos os seus resultados que nós temos até hoje, né? Embora o homem também foi negligente. Onde é que ele estava? Que deixou a Eva sozinha lá, levando cantada da serpente, né? Ele devia estar lá, né? Depois, saindo lá do Éden, em tempos mais recentes, né? Muitas seitas que nós temos hoje espalhadas pelo mundo foram iniciadas por mulheres que usurparam o lugar de autoridade que Deus não deu a elas, né? Mulheres que abandonaram a posição que Deus designou, né? E elas podem, através disso, arruinar uma igreja, um casamento ou um lar. Por outro lado, a Bíblia fala que não existe nada mais atraente do que uma mulher que entende e cumpre o papel que Deus escolheu para ela. E a gente tem na Bíblia um exemplo que está lá em Provérbios 21. Ali a gente tem um retrato completo dessa qualidade dessa mulher que é apresentada em Provérbios 31. Não é? Uma mulher que entende a sua função. Aí, partindo para o verso seguinte, o verso 23, continuando no que a palavra diz assim, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A razão aqui que é apresentada para a submissão
da mulher é que o marido é o cabeça dela. E isso foi estabelecido por Deus. Ele ocupa a mesma posição relativa a ela que Cristo ocupa em relação à igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, né? Além de ser o cabeça, ele é também o salvador do corpo. Então, esse texto, amados, deixa muito claro que o marido, ele é o cabeça da mulher e que ele também deve protegê-la, assim como Cristo protegeu a igreja, cuida da igreja. Algumas pessoas acham, né, e acabam acusando Paulo de ser um solteirão fanático, né? Alguém chama Paulo de machista. Chegam até a dizer que ele não odiava as mulheres, né? Outros chegam a dizer que os ensinamentos de Paulo refletem os costumes sociais daquela época e que não tem aplicação alguma para os nossos dias. Olha que argumento perigoso esse aqui. Esse argumento é muito perigoso. Dizer que aquilo que Paulo está dizendo só servia para aqueles dias e não servia para os nossos dias. Essa afirmação representa um ataque direto contra a inspiração das Escrituras. Ora, Deus ia inspirar alguma coisa para Paulo que teria sentido naquela época e não teria sentido hoje. Deus não é onisciente, Ele não sabe o presente, o passado e o futuro. Ambos os três tempos não estão patentes diante de Deus. Então não tem como dizer que isso era para a questão daquela época, que você então coloca em xeque a revelação da palavra de Deus. Essas palavras escritas aqui não são meramente palavras de Paulo, mas sim de Deus. Quando nós recusamos essas palavras, o que nós estamos fazendo? Estamos recusando o próprio Deus e estamos abrindo portas para dificuldades na nossa vida. É aquilo que dissemos. Quando nós desobedecemos os princípios bíblicos, isso vai acarretar problemas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Partindo para o verso seguinte, o verso 24, diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Né? Não há nada que possa exaltar tanto o papel da esposa, exaltar assim o papel da esposa, ao compará-la ao papel da igreja, que é noiva de Cristo. Né? A submissão da igreja é o padrão que a esposa deve seguir. Assim como a igreja é submissa a Cristo, assim a mulher deve ser ao seu marido. Né? Não se espera que a mulher obedeça ao seu marido, comprometendo a lealdade para com o Senhor Jesus. E aqui então entra um detalhe. Se aquele marido, não é, pede alguma coisa ou exige alguma coisa da mulher que vá contra aos princípios que o próprio Deus estabeleceu, vejam, aí há uma abertura. Né? Quando eu era militar, eu aprendi uma expressão lá que dizia o seguinte: ordem absurda não se cumpre. Né? Você tem o seu superior hierárquico lá na vida militar, mas tinha um ditado que dizia assim: ordem absurda não se cumpre. Não vai cumprir ordem absurda, ordem que está totalmente contra a lei do país, por exemplo. Né? Então, quando algum marido se coloca fora dos padrões da palavra, então a mulher tem direito de dizer assim: não, peraí, nesse caso aqui, se eu obedecer a você,
eu estou desobedecendo ao Senhor. Então, nesse caso, você pode argumentar. Peraí, né? Porque entre você e o Senhor, ele precisa estar em primeiro lugar sempre. Sempre, não é? Porém, nas demais coisas, a mulher deve obedecer ao seu marido, mesmo se ele for descrente. Né? Porque a Bíblia não diz assim, Paulo não está dizendo assim, olha, você obedece só se ele for crente, só se ele for membro lá da congregacional. Se ele não for, você dá um pontapé nele. A Bíblia não diz isso. Tá? A Bíblia não diz isso. A Bíblia está falando aqui de casamento. Então, nós precisamos ter esses princípios. Agora, e aí a gente vai estender um pouco mais sobre esse assunto, né? Mas a partir do verso 25, aí, se Paulo ele parasse aqui, não falasse nada dos homens, aí até que as mulheres poderiam falar, pô, esse Paulo era machista, né? Mas agora, Paulo, ele usou 3 versículos para falar das mulheres, e até o verso 33 agora é só dos homens. Agora, segura que lá vem rebordosa aí, né? Agora vem a nossa parte. Aqui no verso 25, aí começa agora, e aí, a partir do verso 25, a gente vai começar a encaixar vou chamar de quebra-cabeça, né? E já vai fazer sentido para você. Vamos ver aqui o equilíbrio da verdade das Sagradas Escrituras, né? E o padrão agora que Deus exige dos homens, né? O texto não diz que os maridos devem manter sua esposa em sujeição. Não é isso que o texto diz, né? Porém, recebem ordem para amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Alguém já disse com razão que a mulher que tem um marido que a ama do mesmo modo que Cristo amou a igreja, ela não tem dificuldade alguma de se submeter a ele. Porque a grande questão está aqui. Às vezes, nós só olhamos a atribuição do outro. Pode ser que algum homem mal conhecedor da palavra diga, olha, a Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. É verdade, diz sim. Mas a Bíblia diz também que você tem que me amar como Cristo amou a igreja. E aqui começa a coisa a tomar corpo. Como é que é esse amor? Nós não estamos falando de paixão. Paixão é coisa que dá e vai embora. Paixão, aquela coisa, né, momentânea, aquele fogo. Aquilo chega um momento e desaparece. Amar não é sentimento. Paixão é sentimento. Amar não. Amar é decisão. Amar, você decide amar. Deus decidiu nos amar. A Bíblia diz que nós não merecíamos ser amados. Nós éramos vis pecadores. A Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra, não viu sequer um justo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus resolveu amar. E amar não é sentimento. Amar é decisão. Aí, às vezes o homem ou a mulher diz assim, o amor acabou. Não.
que acabou foi a paixão. O amor não acaba. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Como assim, pastor? Amor é decisão. Amor é decisão. Amor não depende do outro. Amor depende da sua decisão de amar. Quando a gente comparece em frente ao altar no dia do casamento, né? O que a gente promete ali? Ser fiel ao outro na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Quantos casamentos acabam por causa de falta de grana? Mas quando tinha dinheiro estava tudo bem. Acabou o dinheiro. Quando tinha dinheiro era meu bem para lá, meu bem para cá. Acabou o dinheiro, meus bens para cá, meus bens para lá. Coloca um S aí. Né? E aquilo que nós prometemos diante do altar? Eu acho engraçado que, às vezes, no casamento, e eu gosto de observar o casal, eles estão ali igual pinto no lixo, né? Alegres, assim, não é? Nossa, hoje é o nosso dia, o dia tão esperado, o dia tão sonhado. E eu lembro que no dia do meu casamento, no dia seguinte, eu quase não conseguia mexer a boca. Sabe por quê? No dia seguinte, aí, os músculos estavam doloridos. Mas é uma alegria só. Mas aí no dia a dia vem as dificuldades. Vem o desemprego. Vem a falta de dinheiro. E o amor não pode ir pelo ralo. Vem a doença. A gente está passando por esse problema e alguns irmãos aqui na igreja estão passando por isso também. Vem a doença. E aí? Você larga porque agora o companheiro, a companheira, a esposa está doente? Não. Numa das crises, né? Os irmãos sabem que a minha esposa está com problema de depressão e ela também tem umas crises de ansiedade. Numa dessas crises, que ela estava lá se debatendo numa crise de ansiedade, eu abracei e falei, eu estou com você aqui. Como eu prometi lá naquele dia, eu estou com você para o que der e vier. Então fica tranquilo que eu não vou deixar você, eu estou aqui do teu lado. Mas quantos, nesse momento, por problemas dos mais variados, dizem que o amor acabou? O amor acabou. Uma vez eu lembro aconselhando um casal, um homem. Ele falou para mim, pastor, o amor com a minha esposa acabou. E eu tenho direito de ser feliz, pastor. Então eu estou procurando uma outra pessoa. E assim nós vamos trazendo maldição sobre a nossa vida. Porque esquecemos que a mulher precisa ser submissa, estar ali do lado do homem, não vendendo o homem, não fritando o homem. Você já viu que tem mulher que frita o marido? Ela fala mal do marido para todo mundo. Ah, isso é um molenga. Ele não faz nada em casa, não lava uma louça. Ela vai esculachando ele na frente de todo mundo. Cadê a mulher que precisa estar apoiando? Por outro lado também, o homem precisa amar em todas as circunstâncias. É isso que o texto está dizendo, que o homem precisa amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Cristo se deu pela igreja, Cristo morreu pela igreja. Isso prova o amor de Deus pela igreja. E isso mostra o amor que deve existir entre homens e mulheres. Lembra o que eu falei no início? O nosso problema, queridos, é conhecer a palavra e não colocar em prática.
é conhecer a palavra e não ser praticante dela. Só vir à igreja, só assistir o culto, só cantar, só louvar, isso não vai fazer diferença na sua vida se diariamente você não for colocando em prática a palavra na sua vida. Não vai adiantar nada. É igual remédio. O médico passa um remédio para você, você vai lá, compra o remédio, toma o remédio, é ruim, aí você diz que não gosta, deu uma reação e não para de tomar e volta no médico, aí melhorou. Não, tô a mesma coisa. Mas você tomou um remédio? Ah, não. Claro que não pode melhorar. Claro que a gente não pode melhorar se nós não formos praticantes da palavra. Deus disse que a mulher precisa ser submissa. E eu não vejo dificuldade de uma mulher ser submissa quando ela se sente amada. Ela quer ser submissa. E submissa é estar debaixo de uma mesma missão. Vamos esquecer essa ideia de que ser submissa é inferior. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É alguém que está do lado, junto. Mas numa sociedade, como uma família, tem que ter um cabeça. Alguém precisa ter a palavra final. E Deus estabeleceu o homem. O verso 26, continuando aí. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. No presente, o amor de Cristo pela igreja é demonstrado em sua obra de santificação. O texto diz, para que a santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Santificar quer dizer separar. Quanto à sua posição, a igreja já é santificada, mas na prática ela é separada dia após dia para a santificação. E como é que ela é santificada? Através da palavra, através da prática da palavra. Processo de santificação. Ele acontece por meio da lavagem de água pela palavra. Queridos, é a palavra de Deus que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. Mas como ela vai transformar a nossa vida se nós só somos ouvintes e não praticantes da palavra? Isso significa que a vida do crente é purificada à medida que eles ouvem a palavra e obedecem essa palavra. Verso 27. Diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. No passado, o amor de Cristo se manifestou na nossa redenção. Fomos atingidos pelo seu amor na nossa redenção. No presente, atualmente, ele se manifesta na nossa santificação. E no futuro, será exibido na nossa glorificação. O verso 28 diz assim, assim também os maridos devem amar as suas mulheres como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Muito interessante esse texto aqui, queridos. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Assim que eu casei, eu não tinha essa visão de próprio corpo. E eu acho que muitos de nós não temos, não é? A gente se vê dois, eu e ela, quando deveríamos nos ver um só. E é interessante que a Bíblia diz que ao casarmos,
nós nos tornamos uma só criatura, um só corpo. E aí, eu tinha um problema comigo aquele problema que talvez, não sei, não fosse só eu que tivesse, não, né? Eu não vou dar mole para ela, não. Tá pensando que ela vai me dominar, né? Assim não. E tal. Como se ela fosse outra pessoa. Aí, é coisa de doido. É como se você estivesse dizendo assim para você mesmo. O braço esquerdo. Tu pensa que tu vai me dominar? Tu não vai, não. Eu sou o braço direito. Faz tudo parte do mesmo corpo. E a gente não entende isso. Então, há uma briga danada, porque as coisas são minhas, as coisas são dela. Pelo princípio bíblico, um homem e uma mulher que se unem pelo casamento, eles se tornam uma só carne. Então, o texto está dizendo, não é? Que amar a sua mulher é amar o seu próprio corpo. Ela agora é a extensão sua e você é a extensão dela. Parece que a gente não entendeu esse princípio. Mas pastor, minha mulher é um pouco diferente de mim. Graças a Deus, né? Já pensou se ela fosse igual a você? Que tragédia seria? Não é verdade? Claro que ela tem que ser diferente. Homens são diferentes de mulheres. E é por isso que os opostos se atraem. Né? E nós nos completamos um no outro. E é interessante, queridos, que quando nós não percebemos esses ensinamentos e nós estamos procurando, eu estou procurando não falar do que eu penso, do que eu acho, eu estou baseado no texto que está diante de mim e de vocês. Não estou inventando história, estou falando o que a Bíblia está dizendo aqui. Né? A gente está sendo bem literal aqui. Os maridos devem amar a sua mulher como sendo, na verdade, o seu próprio corpo. E é interessante que na língua grega, a palavra próprio corpo, essa palavra próprio, ocorre 6 vezes nos versículos de 22 a 33. E o uso dessa palavra nos faz recordar uma coisa interessante. Que a monogamia é a vontade de Deus para o seu povo. Você não tem vários corpos, é um corpo só, é um só com ela. Não é? No Antigo Testamento, a gente percebe que, embora Deus tivesse permitido a poligamia, na realidade, Deus nunca aprovou. Porque Deus não fez mais de uma mulher para Adão, fez apenas Eva. E também não fez Ivo, fez Eva. Uma só. Não é? Também é interessante notar as várias maneiras como Paulo descreve a estreita relação entre o marido e a sua esposa. Diz que amando a esposa, o marido ama o seu próprio corpo. Verso 28. A si mesmo e a própria carne, está aí no verso 29. Visto que o matrimônio inclui uma verdadeira união de pessoas, os dois se tornam uma só carne. O homem que ama a sua esposa está amando a si mesmo, num sentido muito real. Nós precisamos entender que a minha esposa é parte de mim mesmo. O meu esposo é parte de mim mesmo. Né? Se eu falo mal dele, eu estou falando mal de mim. Se eu falo mal dela, eu estou falando mal de mim, porque nós somos um só corpo. É isso que a palavra de Deus está ensinando.
Por último, lá no verso 31, Paulo vai citar aqui Gênesis 2:24, apresentando o plano original de Deus ao instituir o casamento, o matrimônio. Em primeiro lugar, a gente vê que o relacionamento entre o homem e seus pais, ele cede lugar a uma lealdade mais elevada, a lealdade para com a sua esposa. E a fim de realizar o ato ideal no relacionamento matrimonial, ele vai deixar os seus pais e se unirá à sua mulher. Tem muitos casamentos com problemas porque não cortaram o umbigo, o cordão umbilical. Casais que ficaram dependentes do sogro, da sogra, seja de que lado for. Há um ditado que diz que em casa quer casa. Em segundo lugar, o marido e a esposa se tornarão uma só carne. Existe uma união real entre essas duas pessoas. Então não são mais dois, mas apenas uma pessoa. E eu queria terminar fazendo uma reflexão. Para a gente terminar. Mais ou menos algo que eu falei logo no início. Vocês já pensaram se as pessoas seguissem piamente, se todo aquele que se diz cristão seguissem piamente a palavra, a orientação da palavra, o que vocês acham que iria acontecer? Qual seria o resultado disso? Será que nós teríamos tantos divórcios, tantas brigas, tantas separações, tantos filhos largados, com pais separados? Queridos, nós temos um manual. E esse manual é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. E eu queria encerrar dizendo o seguinte: se nós somos cristãos, ou a gente põe em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que a palavra nos ensina, ou então não podemos nos dar o direito de sermos chamados cristãos, de servos de Deus e homens de Deus. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Eu lembro uma outra coisa, quando eu estou fazendo uma cerimônia de casamento, eu costumo dizer o seguinte, digo para a noiva, se você for uma mulher de Deus, e se você, noivo, for um homem de Deus, vocês não vão ter problema no casamento. Mas pastor, a gente não tem a diferença? Tem, claro. As diferenças são naturais. Mas um homem de Deus e uma mulher de Deus superam as diferenças. Através do perdão, através do amor, não é? Através de não serem teimosos. Não, eu estou certo, você está errado. Eles preferem ser felizes do que terem razão. Muita gente brigando para ter razão. E o ideal é que a gente seja feliz cumprindo os ensinamentos da palavra de Deus. Minha oração nesse mês de maio, que você possa melhorar o relacionamento da sua família. Como assim, pastor? Obedecendo a palavra.
praticando a palavra. Quebrantando-se. Que a palavra faz a gente se quebrantar. Porque tem horas que a gente quer enfrentar a palavra. Ah, não, mas isso aqui eu não quero. Não tem essa opção. A palavra, ela é autoridade. Você não tem que discutir com a palavra. Não tem o teu jeito de ser. É o jeito de Deus ser. É o jeito que Ele estabeleceu para nós sermos abençoados. Você quer ser abençoado? Seja obediente à palavra.